Irmãos, vamos meditar na palavra do nosso amado Jesus. Eu estava lendo a respeito de Adão. Adão, o primeiro homem criado, Eva, a primeira mulher, o primeiro casal, ainda lá no paraíso, oh glórias! Certamente o paraíso era maravilhoso, a Bíblia já diz que era um paraíso, portanto, era maravilhoso. Adão era uma daquelas pessoas que tinha tudo que o coração desejava, do bom e do melhor. Se você acha que hoje é possível ter algo bom, Adão tinha milhares de vezes melhor do que aquilo que essa terra pode hoje oferecer. Tudo no Éden estava à sua disposição. O melhor de Deus estava à sua disposição. Oh, glórias! O melhor de Deus. E ele tinha, acima de tudo, o contato direto com o Criador. Ele conversava de uma forma direta, o Senhor aparecia diante dele, era possível um diálogo com o primeiro casal, eles tinham acesso à presença de Deus. O que faltava-lhes? Nada certamente faltava-lhes. Nada certamente faltava-lhes. Mas o coração humano é extremamente enganoso, até mesmo o coração de Adão e Eva deixou-se enganar. E aparece a serpente. E a serpente diz para eles: olha, o que vocês têm pode melhorar. O que vocês têm pode ficar colorido. Pode ficar ainda melhor. Ainda melhor. Adão e Eva concluíram que faltava algo na vida deles. Concluíram que faltava algo nas suas vidas. Deixaram-se envolver pelo inimigo de nossas almas. Deixaram-se envolver. E nós sabemos que eles aceitaram a oferta do diabo. Aceitaram a oferta de Satanás. E descobriram que não foi uma boa decisão. Na verdade, foi uma decisão terrível. Uma decisão assustadora. Quando seus olhos abriram, porque os seus olhos abriram e eles viram além daquilo que Deus tinha dado, além daquilo que Deus tinha colocado diante deles, eles passaram a ver as dificuldades, os problemas, eles passaram a ver tudo aquilo que nos é comum. Certamente foi assustador, amados. Foi assustador para aquele primeiro casal. E ainda o fim de uma história maravilhosa, magnífica. Mas um dos passos errados do primeiro casal foi esconder o pecado. Eles esconderam-se do Senhor. Pecaram, erraram. Talvez o nome não seria pecado, sei lá, desobediência, enfim, seja qual foi o nome que eles entenderam ou qual foi a situação que eles compreenderam que havia feito, porém, eles sentiram que havia errado diante do Todo-Poderoso e esconderam-se. Quantas vezes nós estamos escondendo os nossos pecados? Não é assim? Quem sabe você pecou diante do Senhor, mas o pecado lhe é agradável. Ao invés de correr para os pés do Senhor, confessar os pecados, você os guarda. É algo especial para você. Escondeu o pecado. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que vamos pecar. Todos somos pecadores. Mas não podemos guardar o pecado como se fosse algo de estimação, como se fosse algo especial na vida da gente. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 8 até o 13. Vamos ouvir a palavra. Quando ouviram a voz do Senhor, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que fizeram? Esconderam-se. Olha lá. Esconderam-se da presença do Senhor. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi.
Queridos, até então eles estavam nus, não usavam roupas, porém a nudez deles não fazia diferença, porque era algo natural. A partir do momento que pecaram, eles entenderam que estavam nus. Olha só, veja como o pecado traz coisas terríveis na nossa vida. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mais uma vez, Adão, ele joga a responsabilidade. Primeiro esconde-se, agora joga a responsabilidade sobre a sua companheira. 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, muitas vezes nós estamos agindo igual ao primeiro casal. Estamos errando, estamos falhando e estamos nos escondendo do Senhor. E quando o Senhor nos encontra, nós jogamos a responsabilidade sobre a situação. Fique atento. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite de uma forma poderosa, Pai. Traz a revelação da palavra, para que nós possamos sair daqui alimentados para a Tua honra e para a Tua glória, para que nós possamos viver a Tua verdade acima de todas essas coisas. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Deus, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, não esconda o pecado. Não guarde o pecado no teu coração. Não esconda o pecado. Não guarde o pecado no teu coração, mas procure viver a vontade do Eterno de uma forma que lhe seja agradável àquele que te comprou para dele ser propriedade. Queridos, nós fomos comprados pelo Senhor para sermos propriedade exclusiva dele. Nós jamais podemos esquecer esta verdade, porque a cada instante da tua vida, a exemplo de Adão e Eva, somos propriedades de Deus. O Senhor não criou Adão e Eva para viverem o pecado, para pecar, para fazerem as coisas erradas. O Senhor não nos chamou, não nos comprou a preço de sangue para vivermos o pecado, para andarmos no pecado. Mas o Senhor chamou-nos para que possamos dele, oh glórias, dar testemunho, para que tenhamos uma vida que seja agradável, que seja boa, que o Senhor possa olhar para a gente, possa sentir prazer na nossa existência, que Deus possa olhar para você, te reconhecer, te chamar pelo nome, declarar bênção sobre a tua vida, abrir as portas do céu sobre a tua existência e derramar bênção sem fim sobre a tua vida. É para isso que Deus te chamou, para te abençoar, para fazer andar sobre a face da terra como um peregrino, sim, mas com um destino marcado, e o destino é estar com ele lá na glória. Oh, bênção! Essa é a verdade de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos esquecer. É impossível escondermos algo de Deus. Veja, você não pode esconder nada do Senhor. E uma das grandes ilusões, a grande ilusão do homem, é esconder o pecado de Deus. Como é que nós escondemos o pecado do Senhor? Como escondemos? Mas quando vamos para Provérbios, o Senhor nos chama a atenção através de Salomão, e ele fala ao coração de cada um de nós, ele ensina-nos que nós precisamos olhar para o Senhor, vivermos a verdade de Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor com todas as forças do nosso ser. E ele diz, ouça, Provérbios capítulo 28, versículo 13, veja o que diz o pregador: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, nós nutrimos, infelizmente, uma grande ilusão: o pecado é bom. Nós achamos que o pecado é legal. Talvez você fale, não, o pecado não é bom, mas qual pecado não é bom? Matar alguém? Não, não é bom. Roubar alguém? Também não. Estuprar? Não, oh misericórdia.
fazer algo assim que aparece diante da sociedade, não, mas muitas vezes nas coisas secretas da nossa vida, nós nutrimos uma paixão cega pelo pecado, nós gostamos do pecado, o pecado é importante para nós, o pecado faz a diferença na vida da gente, porque nós estamos vivendo uma ilusão que é possível esconder de Deus os nossos atos, quando na verdade, amados, o Senhor tudo vê, tudo conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe qual a palavra que vou falar daqui a 5 minutos, nem sei ainda qual a palavra, mas o Senhor já sabe que dentro de 5 minutos eu falarei algo, Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida, o Senhor sabe de tudo, e nós temos que aprender, irmãos, com o Eterno, a vivermos uma vida santa, oh glórias, uma vida reta, uma vida que seja segundo a vontade do Senhor. Irmãos, todos aqueles que pecam e vivem deliberadamente na prática do pecado, mais cedo ou mais tarde, vão descobrir quão terrível é a prática do pecado. Talvez no momento é agradável, talvez no momento é legal, talvez seja até emocionante, adrenalina a mil, aquela coisa toda, o pecado faz isso. Mas, quando o sangue esfria, ou quando Deus te chamar para diante dele apresentar-se, verás quão terrível é o pecado. Não se iluda com o pecado, não se iluda. Não esconda o pecado. Pecado não é para se guardar. Pecado é para ser confessado. Infelizmente, nós temos visto, irmãos, que muitos estão iludidos e acham que é possível encobrir, esconder, disfarçar o pecado na vida. Já viram isso? Quantas pessoas que você sabe que vivem no pecado, mas parece que o pecado tornou-se algo tão normal, tão comum nas suas vidas, que já não consegue ver as consequências, já não consegue ver que estão longe de Deus, que estão separados do Eterno, mas o coração endurecido, porque o pecado é assim, ele endurece o coração do homem, endurece o coração da gente. Eis o porquê que nós não podemos guardar. Adão e Eva pecaram, nós não sabemos qual o tempo entre o pecado e esta chamada de atenção de Deus. Nós não sabemos qual foi o lapso de tempo, no entanto, foi o tempo suficiente para endurecer o coração do primeiro casal. Eles achavam que era possível escapar do olhar de Deus, mas não foi possível. O Senhor os encontrou, mesmo escondidos. Conosco, irmãos, não muda muita coisa. Quando nós andamos no pecado, gostamos do pecado. Pecado, amor meu, paixão minha, pecado, tu és tudo na minha vida. Oh, pecado, não posso viver sem pecado. Oh, pecado é legal, pecado é gostoso, pecado é isso, pecado não sei o quê. Pecado é tudo isso, pecado é maravilhoso. Queridos, o pecado é extraordinário. Pecado é gostoso, dá prazer. Pecado é cheio de luzes, atrai o nosso olhar. Pecado mexe com as nossas emoções. Pecar é bom demais. Quem falar que pecar é ruim é porque quer omitir-se. Pecar é bom demais. O grande problema do pecado são as consequências dele. Adão e Eva expulsos do jardim. E sabe o que foi que eles fizeram? Veja, parece que Adão e Eva estavam ali brigando entre si, ou, sei lá, fazendo alguma coisa terrível. Sabe qual foi o pecado do primeiro casal? Desobediência. Eles apenas desobedeceram à voz de Deus. Qual foi o mandamento do Senhor? Não comam do fruto desta árvore. Somente isto, amados. Mas veja, o pecado é atrativo, o pecado é bonito, o pecado enche os olhos, nós nutrimos uma ilusão profunda por ele. E eles foram, claro, tinha o diabo, e o diabo sempre está a insuflar a nossa mente com essas ideias, e comeram do fruto, desobedeceram a Deus. O que perderam? O paraíso. Foram expulsos do paraíso. Não te enganes.
Deus tem um paraíso para você. Deus tem o paraíso para você. Mas muitos preferem comer a maçã, o fruto. Dizem que é a maçã, mas um fruto. Prefere comer o fruto passageiro, insignificante, um gosto, um sabor momentâneo. 2 minutos depois você já não sente mais o paladar, perdeu-se. Muitos estão trocando o céu, o paraíso de Deus, por estas coisas insignificantes. Irmãos, quando nós abrimos o coração para o pecado, a nossa vida vai definhando. Você já viu uma pessoa doente, que antes tinha um corpo assim, forte, um cara forte, uma pessoa forte. Apareceu uma doença, ela foi secando, foi emagrecendo, foi ficando magrinha. De 80 quilos caiu para 30 quilos. É assim que o pecado faz na vida do ser humano. Vai definhando a pessoa. Ela está continuamente sendo corroída pelo pecado, corroída pelo pecado. E nós que somos salvos, tu és salvo? Oh, glórias. Você é de Deus? Aleluias. Amas o Senhor? Amém. Você não pode curtir o pecado. Você não tem permissão para curtir o pecado de forma alguma. Não te iludas. Não te iludas. E lembre-se, não é possível esconder o pecado. Queridos, a ausência de temor na vida do homem é uma evidência que ele não está com Deus. Veja, Provérbios capítulo 28, versículo 14, a segunda parte do versículo. Veja o que diz a palavra, ouça com atenção. Preste atenção, amados, porque é importante estarmos atentos a esta mensagem. Essa parte, irmãos. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Irmãos, todos aqueles que passam a dar lugar nas suas vidas para o pecado, que passam a dar lugar nas suas vidas para as obras do mal, que afastam-se do Senhor, que deixam a presença de Deus, mostram que não tem temor, que não tem respeito, que não tem obediência pela vontade do Eterno. E nós não podemos de forma alguma vivermos assim, porque Deus quer que você tenha um coração de carne. Você precisa ter um coração de carne, um coração sensível à voz do Senhor. O coração, amados, quando envolvido pelo pecado, ele torna-se de pedra. O coração do homem, quando o pecado encontra lugar, quando o homem esconde naquele lugar secreto, que para Deus não é secreto, para mim, para você, para o próximo com certeza é secreto, mas para Deus nada é secreto na vida da gente. Mas quando nós escondemos o pecado lá naquele lugarzinho secreto, o coração vai endurecendo, ele vai ficando insensível, ele passa de sentir a presença de Deus, ele deixa de sentir a presença de Deus. A vida torna-se vazia, a vida torna-se sem sentido, porque tudo isso é uma consequência da desobediência, da falta de obediência, da falta de temor ao nosso amado Jesus. E o Senhor não te chamou para viver dessa forma, mas para que tu tenhas temor, tenhas para com o nosso amado Jesus amor, e que tu vivas a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, como está a nossa vida? Como está a tua vida? A palavra é para refletirmos. Não é de acusação, porque quem há de acusar não sou eu, mas sim o justo juiz há de julgar. O Senhor há de julgar. Mas nós, hoje, cabe a nós, a mim, a você, cabe a nós analisarmos o nosso velho coração, ver o que é que está dentro dele. Talvez já não tenha mais um pedacinho de carne, ele deixou de ser sensível. Olha, carne, sensibilidade. Talvez ele já não tenha sensibilidade hoje no coração, uma lápide, quem sabe uma lápide de granito, de tão duro que está. E tudo é normal, tudo é normal.
Para o Senhor, nada é normal quando trata-se de pecado, porque o Senhor não chamou-nos para o pecado. O Senhor chamou-nos para uma vida segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele quer. Provérbios capítulo 28, versículo 14, a primeira parte diz, olha só a bênção. Feliz o homem constante no temor de Deus. Amém? Vamos ler juntos, vamos? Feliz o homem constante no temor de Deus. Oh, glórias! Agora vamos mudar. Feliz eu sou. Vamos lá? Feliz eu sou, porque sou constante no temor de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? Esta é a verdade do Senhor. Queridos, a palavra diz, feliz o homem constante no temor de Deus. O temor, irmãos, é fruto de conhecimento, de intimidade com Deus. Eu só tenho temor no coração de fato, se eu conheço a Deus. Se porventura eu conheço a Deus, e não há temor na minha vida, você está sendo iludido pelo pecado, enganado pelo pecado, porque aqueles que conhecem ao Senhor, vive a realidade do Senhor, são íntimos do amado. Queridos, a obediência é uma necessidade na nossa vida. Quando Adão e Eva foram chamados pelo Senhor, deu-lhes uma ordem, não coma. Era preciso que houvesse obediência. Obediência. O Senhor fala para cada um de nós, não pequem. O Senhor diz para você, de manhã cedo, o Espírito bate no teu coração e fala, não peque hoje. Não peque. Mas o coração endurecido, aquela chapa de granito, acha que não precisa mais obedecer a Deus. Não precisa mais. É tipo assim, eu já sou dono do meu nariz, eu ajo da forma que eu quero, eu dou os passos da forma que eu quero e Deus que se vire. Quantas vezes nós achamos que Deus é que tem que se virar para dar um jeito na vida da gente, não é? Deus não vai se virar para dar jeito na vida da gente. Na verdade, Deus já se virou de uma forma poderosa, grandiosa, maravilhosa, que foi nos dar Cristo Jesus numa cruz. Queridos, é preciso estarmos atentos em nome de Jesus. O Senhor quer de cada um de nós temor. Feliz o homem constante no temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo e fazer a vontade dele com prazer. Esta é a verdade do Senhor. E a partir do momento que nós tememos a Deus, que o Senhor faz a diferença na nossa existência, irmãos, os nossos pensamentos. Não dê asas aos teus pensamentos. Pensamentos errados geram pecados. Cuidado com os vossos pensamentos, vigie os vossos pensamentos, censure os vossos pensamentos, censure aquilo que não agrada, aquilo que não é bom, aquilo que não honra o Todo-Poderoso, aquilo que não glorifica a Deus, elimine-os da tua vida, não permita que cresçam no teu coração, porque o pecado, ele tem como semente os nossos pensamentos. Primeiro, o pecado é concebido aqui dentro, os pensamentos. E você permite que esses pensamentos cresçam. E o pecado é gerado. O Senhor fala-nos que nós não podemos, de forma alguma, alimentar o pecado. Ainda, amados, é necessário uma censura em nossas palavras. Nós que tememos o Senhor e queremos ser felizes com Ele, precisamos refletir naquilo que falamos. E é bom que nós tenhamos uma trava na nossa língua, para que todas as tuas palavras sejam
para honrar, para glorificar, para bendizer o Senhor. E muitas vezes nós temos que parar, amados, e ver o que é que nós estamos falando. O que é que sai da nossa boca. De 10 palavras, uma honra o Senhor. De 100 palavras que proferimos, 10 honram ao Senhor. Na verdade, todas as 100 palavras deveriam honrar o Todo-Poderoso, porque de nós deve fluir rios de águas vivas. Nós precisamos ser abençoadores. E as ações? Como estão as tuas ações? Estão de acordo com a vontade de Deus? As ações de Adão e Eva não estavam de acordo à vontade do Senhor. Não estavam. E qual foi a consequência? Perderam o paraíso. Tudo aquilo de bom que o mundo, que o planeta poderia oferecer, jogaram fora. Hoje você já não tem essas facilidades de Adão e Eva, mas tem um paraíso que nos aguarda. Será que você não está jogando fora também? Fique atento a essas coisas. Irmãos, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, quando nós temos prazer no Senhor, quando nós temos alegria no eterno, certamente o Senhor virá, moverá na nossa vida e situações boas serão geradas no coração da gente. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor ao Senhor gera sabedoria. Ouça. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não seja louco, mas busque a sabedoria que o Senhor tem. Busque aquilo que Deus tem de melhor. Ainda, conhecer a Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 5. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqueles que temem o Senhor, que vivem em Deus, que têm prazer no eterno, estes acharão o conhecimento de Deus. Talvez a tua vida não flua com relação a Deus. Você não consegue sentir prazer em Deus. Você não consegue sentir alegria no Senhor. Mas entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Necessário é que coloquemos a nossa vida à mercê do nosso amado. Ainda, vida longa. Oh, glórias! Quem quer morrer amanhã? Levanta a mão. Depois de amanhã? Daqui a 10 anos? 20 anos? Candidatos para a morte daqui a 30 anos? Poxa, ninguém quer morrer? Candidatos à morte daqui a 40 anos? Eu sou candidato. Daqui a 40 anos eu sou candidato. Porque senão eu vou ficar velho demais e a situação não vai ficar muito boa. Mas está valendo. Queridos, queres vida longa? Entende-se que todos aqui querem vida longa. Porque ninguém quer morrer amanhã, com 10 anos, com 20, com 30, com 40. Ninguém quer morrer com mais de 100 anos daqui, por incrível que pareça. Ou seja, nós desejamos vida longa. Ouça, Provérbios 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Queres viver esse tanto de tempo aí? O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Em outras palavras, obedeçam a Deus. Vivam Deus, e vocês terão o máximo sobre a face da terra. Essa é a promessa de Deus. Livramentos o Senhor tem para aqueles que são fiéis. Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Quem quer ser visitado pelo mal hoje à noite? Amanhã? Próxima semana? Próximo ano? Próxima década? Ninguém quer ser visitado pelo mal, não é verdade? Nós não queremos nada com o mal.
só com o bem. O que devemos fazer para que o mal não venha sobre a nossa vida? O temor do Senhor, a obediência ao Senhor, um coração dominado pelo Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo. Ela conduz aqueles e mal nenhum o visitará. Vê as promessas de Deus? Elas existem, mas tem uma condicionante. Qual é a condicionante? Temor a Deus. Temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Nós não podemos de forma alguma esconder o pecado. Não esconda o pecado. Mas se porventura você errou, pisou em falso, pecou contra o Senhor, não faça como Adão e Eva. Não esconda, porque Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Mas venha de joelho, fale com o Senhor: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor, me dê uma nova chance. Deus, aqui está a minha vida, me purifica, Senhor, porque eu quero experimentar da tua glória, eu quero experimentar do teu poder. Vocês sabem o que há de acontecer? Quem sabe? Todos sabem, não é? Ninguém manifestou-se, mas todos sabem. O Senhor virá, nos perdoará, nos lavará, nos dará uma nova vida, nos chamará de filho. Oh, glórias! E as bênçãos da sabedoria, de conhecer a Ele, sermos íntimos, da vida longa e do livramento, serão verdades incontestáveis sobre a nossa vida. Mas, se vocês acham que não é por aí, testem a Deus. Chame Deus para a prova. Ah, pastor, não é bem por aí não. Deus é amor, Deus é amor. Oh, meu Deus, tu és amor. Chame Deus à prova. Esconda o pecado. Guarde o pecado. Viva o pecado. Prepare-se para os terremotos na tua vida. Porque Deus vai abalar. Deus vai abalar o teu DNA. Deus vai balançar a tua vida intensamente. Queridos, não brinquemos com o Senhor. Adão e Eva brincaram com Deus. Eles queriam muito, eles tinham tudo. Adão e Eva, eles tinham tudo. O melhor da terra, mas queriam mais. Optaram pela desobediência. Tiveram seu DNA literalmente abalado. Tiveram o DNA literalmente. Era uma vida santa, pura. O que entrou no DNA daquele povo, daquele casal? O pecado. E foi tão forte, tão marcante, que nós hoje que somos filhos de Adão e Eva, filhos indiretos, geração, carregamos em nós um DNA marcado pelo pecado. É assim que Deus faz. Não brinquemos com o Senhor. Amém, amados? Oh, glórias! A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva experimentaram a morte. Para nós, o salário do pecado, a recompensa do pecado continua sendo a morte. Não queira morrer diante de Deus, mas viva Deus. Não há nada nessa terra que seja mais precioso, mais maravilhoso, mais magnífico, mais extraordinário do que Deus. Nada é mais importante. Nada é mais importante. Nada. Amém? Deixe o Senhor falar com você. Eu sei que dentro de meia hora vocês não hão de lembrar mais. Geralmente não lembra-se mais daquilo que foi ouvido. Muitos hão de chegar nas suas casas já esquecidos e voltam a velhas práticas. Não é mais tempo para isso. Mas fale para o Senhor nessa noite: Deus, aviva essa palavra na minha mente, para que eu possa viver a tua vontade. Oh, glórias! Vamos orar.
Senhor Deus, aviva esta palavra no meu coração, Pai. Aviva esta palavra na minha vida, meu Deus. Senhor, marca meu coração com esta palavra para que eu não esconda, pecados, para que eu não dê passos errados, meu Deus. Aviva meu coração, meu Deus. Aviva o coração de cada um desses que aqui estão presentes, desses que hão de ouvir esta palavra posteriormente. Aviva o coração de cada um desses que tiverem acesso a esta palavra. Aviva, Senhor, para que entendam a necessidade de viverem a Tua verdade, de viverem a santidade, de serem cheios do Teu Espírito, de andarem contigo, de Te amarem acima de todas as coisas, meu Deus. E que não haja, Pai, que não haja no meu coração, que não haja no nosso coração repartimentos secretos para o pecado. Que nós entendamos que não é possível escondê-los dos teus olhos. E que haja confissão, Senhor, e mudança radical de vida, para que vivamos a tua verdade a cada instante. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1030.